para exame de lei orgânica número 1/2025, reunião desse dia 30 de 2025. Inicialmente passaremos à eleição dos cargos de presidente e vice-presidente dessa comissão especial. E peço o voto dos senhores vereadores, então, para a eleição da comissão. Como acordo, então, fica o presidente, o meu voto com o presidente Oswaldir e vice o Gauri. Gauri? Eu concordo acompanho a programação do Luiz, então fica o presidente Oswaldir e eu fico de vista. Então, e para o relator, então, eu indico então o vereador Luiz. Agora eu não posso passar a palavra para mim, né? Continuar. Proposta de emenda da Lei Orgânica número 01 de 2025 altera a Lei Orgânica do município de Três Passos. Com a indicação do vereador Luiz como relator, aqui eu já li uma coisa demais, mas proposta de alteração da lei orgânica. Proposta de emenda 01/2025 altera a lei orgânica do município de Três Passos. O objetivo da alteração principalmente é estabelecer que a convocação de suplente de vereador somente se dará no caso de licença do titular por um prazo maior do que 120 dias. Solicitamos então a orientação técnica. Então, o objetivo principal é alinharmos a nossa lei orgânica com a decisão do STF, né? Mas também atualizarmos algumas situações que não haviam sido atualizadas, que são as demais licenças que estão previstas no nosso regimento interno, recentemente alterado, né? Entre o final do ano passado e início desse ano, e começou a ser aplicado, que seriam as licenças que nós não havíamos previsto antes, maternidade, paternidade, licenças aos vereadores, que são de direito, mas nós não tínhamos. E, inclusive, aconteceram situações na prática que não foi possível conceder licenças, né, até pela questão aí pelo falecimento familiar, porque não havia essa previsão no nosso regimento interno. Então, a gente fez a alteração no regimento interno, passou agora para a lei orgânica, para deixar assegurada essas licenças, né, aos vereadores. Porém, então, em relação à questão do suplente ser convocado, conforme decidiu o STF, não é possível em algumas situações de licenças inferiores a 120 dias, como interesse particular e saúde, né? Licença de saúde, por exemplo. Há, sim, casos em que é possível, desde o momento do pedido da licença, ser convocado suplente, como, por exemplo, para assumir cargo de secretário, alguma função, né, de confiança no executivo, também por um afastamento judicial, né, casos de vacância, renúncia, morte. Tem também o legítimo impedimento, que está previsto no nosso regimento interno, que o IGAN colocou aqui uma hipótese que seria possível, mas essa é uma situação mais delicada, até a gente pediu a orientação do DPM. E como não é objetivo agora entrar nesse detalhe, a gente pensou em manter da forma como só o STF pediu, e mais tarde, quando for revisar a lei orgânica, então entrar em outros detalhes que não seria o momento agora. Então, só foi colocado aqui as licenças do regimento interno e foi colocado, então, que nos casos de vaga por morte, renúncia, legítimo impedimento, investidura no cargo de secretário municipal, ou encargo, emprego ou função pública, afastamento por ordem judicial e licenças superiores a 120 dias, o vereador será substituído pelo suplente convocado nos termos da lei. Então, o legítimo impedimento deve ser reconhecido pela própria Câmara e o vereador declarado impedido será considerado como um pleno exercício de seu mandato sem direito à remuneração com a convocação do suplente, que era a redação que já existia e a gente manteve, então. Aqui alterou foram as anteriores. Só como foi renumerado e tudo mais, a gente coloca dessa forma no projeto. Então, agora ele está compatível com o que decidiu o STF, só para deixar claro que a decisão do STF, ela é erga omnes
que vale para todos e efeito vinculante, que é obrigatório para todo o poder público, inclusive para os juízes, né? Eles não têm mais o poder de decidir na sua convicção. Eles têm que seguir, então, o que foi decidido pelo STF. Então, como coloca o IGAN aqui, a adequação não é uma opção, mas uma obrigação legal para todos os parlamentos do país, né? Então, não há como fugir disso, porque senão nós estaríamos então na ilegalidade e todos os atos por convocação de suplente inferior a 120 dias, nesses casos que eu especifiquei, poderiam vir a ser nulos e, inclusive, a mesa diretora poder responder, né, pela convocação. Então, seria isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. A princípio, resumidamente, são essas as informações a respeito. O relator. Uma boa tarde a todos. Referente, então, que a gente é relator desse projeto. Isso é mais para alinhar a lei orgânica, e é uma decisão do STF. E hoje a gente é da mesa diretora, mas futuramente outros colegas serão, e depende de seja apontado no futuro. E então, a gente também se preocupa com a legalidade, então, e bastante para organizar o nosso estatuto também. E eu sou favorável a levar a votação, a discussão e a votação. Davi? Eu acompanho o voto do relator Luiz e estou favorável. Para não terminar tão ligeiro, assim, eu particularmente tenho, assim, eu acredito, assim, que foi uma decisão unilateral do STF, né, que poderá amanhã depois causar vários problemas às pequenas câmaras, né? Mas, infelizmente, como nós temos que seguir a lei, né, temos que seguir as decisões do STF, e não tem nada mais do que seguir também para proteger os nossos integrantes da mesa, né? Porque eles vão ser os responsáveis e amanhã poderão responder por esse processo. Então, nesse sentido, também me coloco favorável a esta emenda à lei orgânica, assim como a nossa assessora jurídica colocou, nos termos da lei, e, não havendo mais nada, declaro encerrado a sessão, então, já com a aprovação do parecer da Comissão Especial. Isso aí? Sim. Não precisa convocar mais nenhuma? Não, essa está encerrada. Essa foi rápida e rasteira. E aquela de quinta não encerrar também? Aquela, sim, eu só vou pedir, a gente acabou vendo uma situação que aconteceu a segunda. Olha, tem várias coisas assim que... Só para quinta não precisa encerrar. Tá. Viu? Sabe por que eu falei segunda daquela? Porque, para mim, o escrito da lei, o escrito lá em cima, sempre tem que dizer autoria